Bom, estamos aqui para fazer um pequeno giro pelos clubes da Europa que voltam a maioria dos campeonatos, com a exceção do francês nesse final de semana, né? O francês foi cancelado. E a gente vai falar um pouco aqui de espanhóis, ingleses e também dos italianos. Sara, a gente vai ter Arsenal e Tottenham, né? No dia 17. Não, Arsenal e City. Arsenal e City no dia 17. E eu queria saber como você acha que vai ser esse jogo? Bom, vai ser um jogo bem interessante, porque vai ser um dos primeiros jogos importantes do Arteta como técnico do Arsenal. O Arsenal vem vivendo uma temporada muito inconstante, com vários altos e baixos. E o Arsenal vive por várias crises. Uma das principais crises era entre a torcida e os jogadores, né, que teve até um fato do Xhaka ter jogado a braçadeira de capitão quando ele foi expulso, e a torcida também pedindo para ele ser tirado como capitão e escolher um novo capitão. E aí, quando o Arteta entra, ele começa a fazer essa coisa de vários capitães diferentes nos jogos. Então, o Aubameyang já foi, Hector Bellerin também já foi. Então, tá tendo essa coisa dos líderes em campo. E esse jogo vai ser importante porque o Arteta é o ex-auxiliar do Guardiola, do Manchester City. Então, e o Arteta está começando a sua carreira como técnico agora. Então, vai ser bem legal ver essa coisa de professor e aluno. Até que ponto o Arteta conseguiu desenvolver. Ele até já chegou a estrear no campeonato inglês alguns jogos, mas ainda era muito pouco. E aí veio a quarentena. Então vai ser legal ver se o Arteta conseguiu desenvolver alguma coisa nessa quarentena, ver se o time já chegou a abraçar o Arteta, porque o Arteta também é uma lenda do Arsenal, então trouxe aquela coisa de vamos se juntar, gente, o Arsenal é um time grande, né? É difícil para mim falar como torcedora do Tottenham, mas né, a gente continua aqui, o profissionalismo sempre. E é isso, e aí vamos ver como o Guardiola também vai fazer, né? O Arsenal está tentando uma vaga na Europa, em qualquer coisa da Europa, mas principalmente a Champions League. Qualquer coisa eles estão aceitando. Exato. Qualquer vaguinha que estiver sobrando. Qualquer vaguinha eles estão aceitando, mas essas vaguinhas estão sendo bem disputadas, né? A gente pode dizer que pelo menos os 3 primeiros colocados, vamos dizer assim, pelo menos já estão garantidos, que né, Liverpool, Manchester City e Leicester. O 4º colocado é o Chelsea, mas a diferença de pontos do 4º colocado até o 9º, que é o Arsenal, é muito pequena. Então, todos os jogos estão sendo lutados, assim, tipo, os 3 pontos milagrosos para se classificar para a Champions League ou a Copa, ou a Liga da Europa. E o Arsenal tem uma dificuldade que é a defesa, que isso já vem de anos, né? Assim, você põe qualquer vídeo no YouTube, lances de defensores errando, assim, aparece uma quantidade de lances daquele Sócrates, o jogador do Arsenal, entregando o gol, assim, como se fosse, né? Enfim. E também a questão do Ozil, né? Com o Arteta, o Ozil tem jogado um pouco mais do que ele estava jogando com o Emery, né? Com a Emery. Uhum. E também acho que tem uma questão do Arsenal ainda não ter conseguido se achar já faz tempo, né? Desde a saída do Arsène Wenger, desde a época quando o Arsène começou a ter aquela decaída, né? O Arsenal não consegue se achar taticamente. E até essa coisa de investir milhões e milhões de jogadores que chegam por valores absurdos e não rendem o que eles querem, né? Mas acho que uma das coisas que chegou quando o Arteta chegou foi isso, né? Várias expectativas e várias desconfianças. Acho que desconfiança sempre vai ter, porque o Arsenal é um time grande, então o Big Six está no 9º colocado e faz anos que não consegue nem ficar acima do Tottenham na Premier League, né? Que tem até a musiquinha que a galera tem essa tiração de sarro. Então, os torcedores do Arsenal querem ver os dias de glória e tendo uma lenda como técnico é mais ou menos o que eles precisavam agora. Bom, e o campeonato inglês para o City já não é mais uma realidade, aliás, já faz bastante tempo, né? E depois a vitória para o Real Madrid, que foi bem impressionante, porque foi em pleno Santiago Bernabéu. O Real Madrid, apesar de estar um pouco instável,
desde a saída do Cristiano Ronaldo, né? Mesmo assim, um resultado bacana, assim, né? A motivação para o jogo vai ser ganhar do Arsenal, você acha? Ou enfim, o City tem mais alguma pretensão no campeonato? Eu acho que o City não tem nenhuma pretensão no campeonato, mas eu acho que vai ser mesmo essa coisa de ganhar do Arsenal e ver como o time volta depois da quarentena, né? Acho que vai ser um teste para todo mundo, ver como a qualidade física, mental dos jogadores está sendo, porque a crise do coronavírus é uma coisa que ninguém esperava, ninguém no mundo ia esperar e ninguém sabia como lidar, né? Ninguém sabe como vai ser o pós-coronavírus, então eu acho que vai ser um momento deles analisarem como todo mundo tá bem. Até porque essa rodada do dia 17 da Premier League vai ser 2 jogos somente e vai para finalizar a 29ª rodada, que foi interrompida. Então vão ser só 2 jogos, só faltam 2 jogos para finalizar e depois de 2 dias eles já estão jogando de novo, entendeu? Então volta aquela coisa maluca da Premier League de jogos com pouquíssimo tempo de descanso. Então eu acho que essa vai ser o que o City vai fazer, vai ver quais jogadores estão em condições. Eu acho que também motivação... desculpa aí, Bento. Mas acho que, mano, motivação pra esse jogo também é simplesmente voltar a jogar bola, tá ligado? Pra esses caras, porque os jogadores estão parados há muito tempo, todos dentro de casa, sem jogar. Vai ser um bom momento. E o que você falou sobre o City no campeonato inglês, que é uma situação bem complicada, né? Tipo, eu acho que a situação do City, a distância que o Liverpool impôs no City, é o que faz o De Bruyne ter ficado... Não ter entrado no top 3 do que seriam os melhores do mundo ano passado. E ele tá jogando uma enormidade. Ele é, de longe, o melhor jogador do City essa temporada. Com certeza. E aí o outro jogo que vai ser então Manchester United e Tottenham, é isso? Isso, dia 19, aí inicia a 30ª rodada, e aí é outro jogo dos técnicos novamente, né? Principalmente da figura, o José Mourinho é uma das principais figuras da Premier League, né? O The Special One, que passou por todos e foi figura icônica em todos, né? Vai ser um jogo em casa, mesmo sem torcida, né? Vai ser um jogo na casa dos Spurs. E o primeiro jogo que teve, né, na casa do United, foi a vitória do United. E então o José Mourinho vai ganhar do United, o José Mourinho sempre vai ganhar, e do United em casa com certeza também. E vai ser legal também a volta do Pogba, que era um dos jogadores que ele mais tinha passe, né, na época de United. Então vai ser legal ver se o Pogba finalmente vai conseguir uma sequência, sem lesões, se ele vai conseguir responder tudo o que se espera dele, né, do United. Então vai ser um jogo, mais uma vez, para a gente ficar de olho nos técnicos e ver também até que ponto os times estão preparados fisicamente. Outro fato importante sobre esse jogo é, mais uma vez, a vaga da Champions League ou da Liga Europa. Se eu não me engano, o Manchester é o 5º colocado, o Tottenham é o 8º colocado, mas a diferença de pontos é 5 pontos. Então, tipo assim, é pouca coisa. Então, pro Tottenham, esse jogo é ganhar ou ganhar, né? Para se aproximar do top 6 e aí ficar esperando os tropeços dos outros colocados que estão na frente. Porque o Tottenham, infelizmente, foi eliminado da Champions League. Então, agora a espera é conseguir pela Premier League mais uma vez. O Fran, e também a gente tem uma questão que com o Manchester United, né? Aliás, duas. Uma positiva, que foi a chegada do Bruno Fernandes, né? O português, muito bem, que melhorou muito o time do Manchester United. O United, acho que está, enfim, há muito tempo numa inconstância gigantesca, mas que com o Solskjaer pareceu que ia melhorar e depois pareceu que não tinha mais nada a apresentar. E aí chegou o Bruno Fernandes e ganhou alguns jogos, né? E tem uma questão marcante no trabalho do Solskjaer, que contra o Big Six, o Manchester United não vai tão mal, né? Então, eu queria saber o que você pensa disso. Você acha que o Solskjaer tem
tem caldo ainda para dar no Manchester United ou talvez não seja o caso? Eu acho que com o técnico tem que... Eu defendo que com os técnicos tem que ter calma, tá ligado? É claro que quando é seu time é muito mais difícil e tudo mais, mas, pô, apesar do Solskjaer, eu sinto que o Solskjaer, ele não tem muito mais o que apresentar de novo, assim. Mas eu acho que com a chegada do Bruno Fernandes mudou totalmente o patamar que o United está. E não só por ele ser um grande jogador, mas pela bola que ele está jogando. Que eu acho que ninguém esperava ele começar tão bem, ganhar jogador do mês da Premier League e tudo mais. Ainda mais vindo de um campeonato português, que é muito mais fraco do que a Premier League, né? Tipo, a adaptação dele foi impressionante. Eu, particularmente, não acho que o Solskjaer tem que continuar. Acho que o Manchester United está perdendo tempo, assim. Mas, enfim, também as últimas aparições do Manchester United não foram ruins. Inclusive, acho que teve uma vitória recente contra o City, né? Então, também difícil. Tem que ver se vai manter o fôlego, porque foi isso que a gente viu. Quando o Solskjaer chegou, porra, mudou o time, mudou o mundo, todo mundo jogando demais, acertadinho, e daí os caras vão perdendo aquele impulso inicial e tal. Daí, se o Solskjaer conseguir manter isso, acho que, apesar dele, na minha visão, não ser um grande técnico, ele pode arrancar alguma coisinha aí. Eu acho que o campeonato inglês dá para se resumir em fôlego, né? Você tem que ter fôlego no campeonato inglês. A gente pode ver o Tottenham na temporada passada, né? Chegou na final da Champions League, mas faltou fôlego. Não tinha mais. Acabou. Então, eu acho que essa é um grande fato dos times ingleses. Precisa ter fôlego para aguentar as temporadas e ainda com chance de título, né? Assim, claro que o Liverpool, assim, em comparação com o Tottenham, é um time muito melhor, né? E também foi muito pragmático naquele jogo. Foi um 2-0, assim, né? Teve aquele pênalti no começo do jogo que estragou a final para quem estava assistindo, né? Todo mundo estava querendo mais uma virada histórica, assim, coisas desse tipo. Mas não foi o caso, né? Mas, bom, acho que encerramos o bloco Campeonato Inglês. Sim. Então, a gente volta em 10 segundos. O Podcast é o primeiro programa do canal Dois Toques. Aqui a gente vai falar de futebol, cultura, política e muito mais. Fiquem ligados e ligadas para acompanhar o nosso programa. Um papo de futebol muito para além da bola e do campo. Se você estiver gostando, curta, compartilhe, se inscreve no canal e acesse as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Aí, demorou. É isso. E agora a gente vai falar o quê? Bom, a gente não falou do Chelsea, mas ninguém liga pro Chelsea, né? Fuck Chelsea. Mas só vai ter esses dois jogos, né? Esses dois jogos. Mas aí na outra semana do dia 17, do dia 19, que é a 30ª rodada que eu falei, aí o Chelsea volta, mas... Eu citei o Chelsea. Mas o Chelsea contratou o Werner e o Ziyech do Ajax. Vai rolar um ataque com Tommy Abraham, Timo Werner e... Pô, rápido esse ataque. Oi? Acho que a gente devia ter pelo menos citado o Lampard, né? Que ele tá fazendo até que um bom trabalho, né? Quarto colocado na Premier League. Um time de moleque. Exato. Time de moleque, exato. Tirando o eterno reserva, né? Mas enfim. Os dois, aliás, né? O William e o Pedro. São os dois eternos reservas, né? Bom, vamos voltar então. 1, 2, 3. Bom, voltamos aqui com o nosso giro pelos clubes. Agora vamos falar um pouco sobre Copa Itália, que tem as duas semifinais aí pela frente. Juve e Milan e Napoli e Inter de Milão. A Juventus deixou como última impressão uma derrota para o Lyon, num jogo que o Bruno Guimarães jogou super bem, né? Comeu a bola. E a liderança do campeonato também está levemente ameaçada ali pela Lazio, né? E em disputa com a Inter de Milão também. E aí, Fran, qual você acha que são as expectativas para o jogo? Eu acho que, bom,
Em Juve e Milan, que é o primeiro que vai acontecer dia 12, eu acho que, apesar do primeiro jogo ter sido 1-1, o Cristiano Ronaldo fez gol nos acréscimos para empatar o jogo, gol do rebite. Acho que a Juve vem, tipo, a Juve não, nos últimos anos é muito superior ao Milan, tipo, muito superior. Nos últimos 9 jogos, o Milan perdeu 9, dos últimos 10 jogos o Milan perdeu 9 e empatou 1. A última vez que ganhou da Juventus foi em 2016. Então, além da campanha pífia do Milan, que tem muita dificuldade de se reconstruir, a Inter já faz um trabalho melhor, está em terceiro lugar, disputando Champions League e tal, mas o Milan não consegue se reconstruir de forma nenhuma. E, bom, o time do Milan não é ruim, né? Tem o Ibrahimovic, que chegou recentemente, tem o Theo Hernandes. Vocês estão ouvindo? Você travou? Travou bem, vocês ouviram alguma coisa? Não, a gente parou com... A Inter até tem um time bom, tá em terceiro lugar do italiano e disputando Champions League. Ah, nossa, bom. Disputando Champions League e tal. Mas o Milan tem muita dificuldade de se reconstruir de fato. Bom, eu arranjei uns fatos interessantes sobre o confronto Juventus e Milan. E eu descobri que o maior artilheiro do clássico é o ítalo-brasileiro Altafine Mazzola. O Mazzola tem 14 gols, jogou pelo Milan e pela Juventus, além de ter passagem pelo Palmeiras aqui no Brasil, entre outros clubes. E o mais legal é que ele foi campeão da Copa do Mundo de 58 com o Brasil, só que daí em 62 ele já estava jogando na Itália pelo Milan e a seleção italiana que levou ele para a Copa do Mundo. Pondo em números, assim, o Milan tem o Theo Hernandes como artilheiro da temporada. Ele é irmão do Lucas Hernandes, que joga no Bayern, campeão da Copa de 2018 com a França. E ele tem 6 gols na temporada e ele é lateral. Então, complicado essa situação, você ter o lateral como maior artilheiro. E o artilheiro da Juve, que é o Cris, papai Cris, tem, 25 gols na temporada, ele tá jogando muito. O Dybala tá jogando muito, o Dybala que é muito inconstante, geralmente. A Sara gosta do Dybala, ela pode falar melhor. Mas ele tá tendo uma ótima temporada, 2 assistências, 13 gols, ele conseguiu se adaptar ao Cristiano Ronaldo jogando com ele. E acho que o Milan vai ter que jogar mais pela sorte, falando sinceramente, assim. Eu sorri porque eu lembrei daquele comentário do narrador argentino, do Dybala, falando que não conseguia jogar com o Messi. Fiquei pensando, só falta falar que não consegue jogar com o Cristiano Ronaldo também. Realmente ia ser o bingo, né? Mas a Inter de Milão tá com um ataque bastante bom, né? O Lautaro tá sendo até procurado pelo Barcelona e também o Lukaku, que acho que não teve o brilho que se imaginava no United, mas ele é um baita de um jogador também. Jogadoraço, o Lukaku. Tá jogando muito essa temporada. Acho que ele tá jogando melhor do que ele tava jogando no Manchester United e tava jogando bem no Manchester United. Apesar de serem umas temporadas difíceis. Mas é o que você falou, Lautaro Martinez e Lukaku são as principais estrelas da Inter, que tem um time muito bom, tem uma defesa bem sólida, com o De Vrij, o zagueiro holandês, tem também o Ivanovic, o Godin, obviamente, o uruguaio. E o Napoli está fazendo uma das piores campanhas dos últimos tempos no campeonato italiano. Está em 6º lugar. Apesar da boa impressão que o Napoli deixou empatando com o Barcelona e jogando melhor boa parte do primeiro jogo das oitavas de final da Champions, golaço do Mertens, inclusive, que tem tudo para fazer uma boa partida. Só para... Acho que eu falei, né, que o primeiro jogo entre Napoli e Inter foi 1-0 para Napoli em Milão, com o do Callejon, que também é outro cara muito importante para o ataque da Napoli, um cara que dá muita assistência. E, bem, também tem que falar do Insigne, que é um jogador muito habilidoso, driblador.
capitão do time, né? Muito identificado com a torcida. Mas eu acho que esse confronto vai ser mais equilibrado que a outra semifinal. Apesar de que a camisa do Milan é muito pesada e pode acabar saindo um ótimo jogo, vai ser muito difícil ganhar da Juventus. Tem que se aproveitar da volta recente do futebol para ver se os caras estão mal, sem ritmo de jogo e tudo mais. Porque é só camisa pesada mesmo. Porque o futebol já faz bastante tempo que o Milan não se ajeita, né? Mas também a Napoli teve troca de treinador, né? Saiu o Ancelotti e entrou o Gattuso, é isso? O Gattuso ele já tinha treinado o Milan recentemente e, sinceramente, no momento eu não acho que o Gattuso seja um grande técnico. Eu acho que o problema da Napoli começou quando saiu o Maurizio Sarri para o Chelsea na temporada passada e vem o Ancelotti e tem problema com os jogadores, tem problema com o Insigne, que durante o jogo foi sacado do jogo e teve uma reação mais agressiva e tal, não de bater em ninguém, né, mas uma reação mais exaltada, podemos dizer. E daí fica essa troca de técnico e muda muito o estilo. O Gattuso é um cara que preza mais pela defesa e o Maurizio Sarri, mano, é toque de bola rápido, a pressão o tempo inteiro no adversário, não deixar jogar, não deixar respirar. Eu acho particularmente o Ancelotti um baita... Desculpa, Sara, pode falar. Não, eu só ia falar que eu acho que o Napoli realmente sentiu bastante essa mudança de técnico, porque temporada passada eles ficaram em segundo colocado, né? Estavam lutando com a Juve jogo em jogo para ser campeão italiano. E agora em sexto lugar. Então, eles sentiram bastante. E os jogadores praticamente continuaram os mesmos. Então, realmente foi a saída do Sarri. Eu, particularmente, acho o Ancelotti um baita de um treinador. E, inclusive, na temporada passada, né? Ele fez uma boa temporada. Acho que o Napoli bateu de frente no grupo da Champions, que tinha Liverpool e Paris Saint-Germain. Exato. E, conseguiu jogar, né, fazer uma campanha digna ali na fase de grupos. Mas acho que nosso bloco de italianos se encerrou e voltaremos daqui 10 segundos. Eu recebi uma mensagem do Zoom dizendo que a gente ganhou mais 40 mil e tal. Bom, pela minha contagem, a gente tá com uns 25 minutos, assim. Tá legal. Suave. Tá bacana. Acho que vai dar mais isso, não mais 25, mas vai dar mais 10. 25. Bora? Falar de Bundesliga e de La Liga agora? Ele fala de La Liga, né? Porque Bundesliga... Bundesliga eu também não fiz. Eu tava jogando aqui, mas não. Demorou, vamos falar de La Liga, é isso aí. O campeonato já tá rolando, acho que não tem muito o que falar. Vamos falar dos campeonatos que vão voltar. Vamos falar assim, e na Bundesliga o Bayern vai ser o campeão. Obrigado. Infelizmente. Foda. Duro, sim. Outro dia eu tava comparando o Brandt com o Jadson melhorado, né? Que o cara tem um pouquinho mais de mobilidade, mas é a mesma coisa, fica ali paradão, tipo... Mas o Brandt faz mais gols que o Jadson. Faz muito mais gols. Sim. Esse movimento, o Jadson O Jadson teve momentos de brilhantismo, mas isso assim. Vamos lá. Eu fico agradecido que o Jadson foi embora do meu time. Mas, enfim. Segue o baile. Bom. 1, 2, 3. Voltamos aqui para o nosso último bloco. Falar um pouquinho de La Liga, mais especificamente de Real Madrid e Barcelona. Eu acho que os dois clubes têm vivido uma certa instabilidade nessa temporada, né? O Barcelona acabou de mudar de treinador. O Valverde, de fato, não estava satisfazendo as necessidades tanto da torcida quanto dos próprios jogadores, né? Enfim, foram 2 eliminações pífias, né? Para Roma e para Liverpool. O Liverpool sem o time completo, quer dizer, sem Salah e sem Firmino, né?
a Roma, que era um time, sabe, o Dzeko é muito bom jogador, mas o Alisson, um baita de um goleiro, mas o Barcelona tinha construído 3-0 no primeiro jogo. Enfim, assim como... E o Alisson Carrasco voltou no ano seguinte, novamente, e não, é brincadeira, né, você tomar uma derrota de 4-0 sem Firmino e sem Salah. Eu apostei 4 litrões, eu apostei 1 litrão pra cada gol do Liverpool se o Liverpool virasse. Tô pagando até hoje essa porra. Não, total. E o Origi pé de anjo, né? Porque realmente o Origi fez uma partida espetacular. Mas, enfim, eu acho que o Barcelona vive os restos das duas últimas grandes... não passagens, né, mas 2 grandes fases do Barcelona. A primeira, a fase do Guardiola, né, então os últimos jogadores que restam são Piqué, Busquets, Messi e Jordi Alba, né, que nem foi a maior parte do tempo jogador do Guardiola. O lateral esquerdo era o Abidal, né, foi mais tempo Abidal. E, bom, acho que rolou um esgotamento, assim, porque o Iniesta saiu, então sem o Iniesta já fica muito complicado, né? Inclusive a contratação do Arthur e do De Jong, elas são meio nesse sentido de tentar reproduzir o meio de campo. Sim. A chegada do Kick-Setien, que fez um bom trabalho no Betis, inclusive ele foi um dos únicos a conseguir ganhar no Camp Nou e no Santiago Bernabéu pelo Betis, contra os dois grandes times, né? Nossa. Então, ele é bom treinador, mas acho que o que, né, se pergunta muito é se não precisa de um treinador com um pouquinho mais de casca, assim, né? E a outra questão do Barcelona é que desde a saída do Neymar são contratações de pontas e, assim, quase que arbitrárias, né? Vem Coutinho por uma grana absurda, Malcom, que nem foi utilizado, o Dembélé, que aquela coisa fica jogando Fortnite, enfim... Então é muito complicado isso, porque o Barcelona sempre teve essa tradição de pegar jogadores da base, de tentar construir um time a partir disso, né? E um pouco que o que você tinha que fazer é reformular essas ideias, né? O Griezmann não emplacou. Eu acho que o Griezmann é um jogador que, devido às proporções, evidentemente, é muito parecido com o Messi em termos de posicionamento, né? O Messi, que é aquele cara que é central, mas ele também vai para a ponta direita, né? Finaliza, arma. E o Griezmann tinha um pouco essa função dentro do Atlético de Madrid, né? Ele era um pouco esse cara que jogava solto, né? Dentro de um esquema muito preso, inclusive. É, né? Engraçado de falar, mas é isso mesmo. Exato, porque, né, o Atlético é aquele time do Simeone, né? Totalmente conservador, retranqueiro. Exatamente. Apesar da vitória contra o Liverpool no espetacular. Renascer das cinzas de Álvaro Morata, né? Porra, foi. E aí eu também, né, percebo quanto que o Suárez faz falta, né? Porque o Messi depende muito do Suárez brigar para abrir espaço, o Suárez briga para ganhar a bola na frente, o Suárez briga disputando com o lateral, briga provocando, sabe? O Suárez é valente em campo, né? Acho que tecnicamente ele caiu um pouco desde a última temporada do MSN, né? Mas ele ainda é um jogador inteligente e bom jogador, né? A situação do Barcelona, eu acho que ela se explica com... Logo que o Neymar saiu do Barcelona e o dinheiro, a transferência recorde do mundo foi transformada em Dembélé e Coutinho. E o Dembélé é uma ótima ideia, assim, é um jogador bem jovem, só que, como a gente fala, ele é um chinelinho, né? Ele fica muito machucado. E também jogar... Ele chegou na posição para substituir o Neymar. Então é uma situação, é um puta peso pra cima do cara, já tá jogando no Barcelona. E isso acabou gerando um processo que o Barcelona não tem elenco. Por exemplo, no último jogo da Champions League contra o Napoli, no primeiro tempo o time inteiro do Barcelona avançava, o Messi ficava num canto, sozinho, esperando o momento para jogar, e era Arthur, era o Vidal correndo para fazer a 9 dentro da área, daí trocava com o De Jong. Então é um time que não tem organização, não tem camisa 9 sem o Suárez,
E falta elenco, não tem profundidade de elenco. O Vidal tem que começar... O Frenkie de Jong e o Vidal, eles vivem entrando de ponta na escalação do Barcelona ofensiva, então é uma coisa absurda. Também a gente não pode esquecer da palhaçada que é a diretoria do Barcelona. A gente fala tão mal dos clubes brasileiros, mas o show de horrores que está sendo essa novela mexicana, recentemente a briga com o Messi aberta, suspeita do presidente ter inventado fake news sobre os seus concorrentes para o cargo, para a reeleição. Então, essa ação muito complexa do Barça. Que se traduz em campo, né, Sara? Você perguntou pra mim? Ai, não, Tá, ok, a gente corta isso, pelo amor de Deus. Não, essa aqui tem que entrar na entradinha do vídeo. Porque não deu pra Tem que ouvir entrar na entradinha do aqui, vídeo. Tipo, você falou super baixo pra mim, perdão. Pergunta de novo, Desculpa minha também. Então, e todos esses problemas da diretoria, eles também acabam se refletindo no campo, né? O Barcelona tem tido uma temporada bastante difícil. Não, com certeza. É aquela coisa, o time precisa estar unido, né? As pessoas precisam conversar entre si, precisa estar um clima bom, porque qualquer clima que pese, isso com certeza entra no campo. E querendo ou não, você arrumar briga, por mais que o Barcelona é um time, você arrumar briga com o Messi, é difícil, né? O cara é o ídolo, o cara é um dos maiores jogadores de todos os tempos, o cara é quando você pensa no Barcelona, você pensa no Messi. Passaram vários jogadores antes do Messi, vão passar mais jogadores depois do Messi, e eu acho que o Messi sempre vai ser a cara do Barcelona. Então, você arranjar uma intriga assim com o Messi escancarado, e o Messi é uma pessoa tão gente boa, gente. Eu acho que eu nunca vi um jogador tão mais nas ondas que o Messi, sabe? A torcida sempre ia favorecer o Messi nessa discussão entre o presidente e os caras. Então, acho que é isso. E lembrando que assim, o Barcelona ganhou os 2 últimos títulos do Campeonato Espanhol e foi assim, única e exclusivamente devido ao Messi, né? A temporada passada, que foi, ele até foi melhor do mundo com todos os méritos, porque fez quase uma média de 1 gol por jogo, até mais, né? Cara, ele pegou o Barcelona e falou, não, vamos, pelo menos o título. Exato. Botou nas costas. Quase levou para a final da Champions. Exatamente. E o Barcelona vai jogar contra o Mallorca, né? Que é o primeiro na zona de rebaixamento. Né? Tá. Então acredito que vai ser um jogo aparentemente assim mais fácil para o Barcelona. Mas, enfim, ainda mais sem torcida, etc. Bom, agora falando um pouquinho de Real Madrid, eu acho que o Real Madrid também vive uma certa instabilidade, né? Acho que tem algumas questões. A primeira é que desde a saída do Cristiano Ronaldo, aquela bagunça que foi troca de treinador, veio primeiro o Lopetegui, que era treinador da Espanha, que isso daí foi a fofoca de julho do ano passado, do ano retrasado, né? E aí foi rolar, enfim, teve a entrada do Vinícius, que depois caiu, aí depois começaram a chamar de negada brasileiro, enfim. Todas essas coisas que são totalmente absurdas, mas que no Real Madrid rola muito, né? Porque a pressão é muito grande e é um time de nomes, né? Quer dizer, Zidane, Beckham, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kaká, Ozil, enfim. Eu acredito, assim, né? Tem a questão do Hazard também, né? O Hazard foi contratado para ser esse novo líder do time, esse novo craque. O Hazard chegou fora de forma. Começou bem mal. Se machucou. Aí no jogo contra o Paris Saint-Germain se machucou de novo, né? A ESPN, eu li agora a matéria, estava dizendo que o Hazard está aparentemente recuperado, mas o Zidane vai ter alguma calma para colocar ele de fato em campo. O Real está 2 pontos atrás do Barça, né? Apesar de ter vencido o clássico com um gol do Vinícius, inclusive, logo antes da pandemia. O Real Madrid vai enfrentar o Eibar, né? E acho que tem algumas questões da escalação ainda, né? Porque, enfim, tem a questão Valverde, Toni Kroos ou Modric, né?
Acho que também o outro ponta, né? Supondo que o Real Madrid vai jogar com o Hazard ou com o Vinícius. A tentativa ou com o Bale já tá aquela canseira. Torcida e o Isco pegando, que não é né? exatamente um... Exato, e o Isco que não é exatamente um ponta, né? Sim. Então, na verdade, eu acho que o Real e o Barça estão vivendo essa estabilidade ainda, não estão com futebol pleno, assim, né, sabe? De novo pra mim. Puta merda. Fala mais alto, né, Sara? É porque, né? Parece. Meu nome. Ai, tá, ok, perdão. De novo, amigo. Não, então, basicamente, o Real e o Barça estão vivendo uma instabilidade bastante grande, né? O Real, talvez, um pouco mais estruturado do que o Barcelona, apesar do Barcelona, o fato de ter o Messi o faz estar em primeiro lugar também, né? Mas o Real tem muitas questões, né, Sara? Sim, eu acho que tudo que envolve times tão vitoriosos como o Real Madrid e o Barcelona, tudo é maior, né? E, bom, o Real Madrid investiu muito no Hazard, investiu muito no Bale, vamos já voltar bem atrás, né? O Bale já chegou com números exorbitantes e nunca rendeu o que todo mundo achou que ele tinha que render. O Bale, ele tem os jogos dele, tem os jogos históricos, principalmente, né, aquela ultrapassagem contra o Bartra, maravilhosa. Acho que foi a maior coisa que o Bale fez pelo Real Madrid, com todo respeito aí ao Bale, ainda mais porque ele veio do Tottenham, então, tipo, carinho enorme por ele. Pode voltar se quiser, estamos aí à disposição. Eu discordo de você, Sara. Acredito, fala. O Bale, ele realmente não viveu o que a gente achava que ele ia virar. A gente não virou aquilo, o Bale não virou aquilo que a gente achava que ele ia virar, o melhor do mundo e tudo mais, mas ele fez gol na final da Champions em 2013 e 14, fez o gol para cima do Atlético. Uma jogadaça do Di Maria, inclusive, fez o gol de bicicleta contra o Liverpool. Inclusive, se vocês puderem pesquisar na internet o Neto narrando esse gol, o Neto comentando esse gol, vai ser bem legal o vídeo, recomendo. Eu acho que ele teve o gol do Bartra na final da Supercopa da Espanha, não é isso? Então eu acho que, apesar dos pesares, é que ele resolveu que ele ia virar rebelde essa última temporada e ia queimar a imagem dele no Real Madrid. Não vinha jogando mesmo nos últimos tempos, muito bem. Até chegou na final contra o Liverpool em reserva mesmo. Mas ele tem uma estrela, valeu a pena, eu diria, para o torcedor do Real Madrid. Não sei. Não sei, confesso que não sei. Eu sou contra, assim, eu não acho, eu nunca imaginei que o Bale fosse ser o melhor do mundo. Eu acho ele bom jogador, assim. Eu lembro que quando ele entrou na final, eu falei, bom, tanto faz. Meu amigo falou, não, ele vai fazer gol e tal. Ele meteu aquele gol de bicicleta também. Eu tive que ficar calado naquela hora. Mas acho que uma questão que impressiona muito, assim, é que depois que o Modric ganhou o prêmio de melhor do mundo, o Modric caiu muito de produção. Eu acho o Modric, assim, um jogador espetacular. Eu acho ele muito bom. Acho que ele fez essa década toda, ele jogou muito até o dia que ele ganhou o melhor do mundo, sabe? E eu não sei... Rolou uma história da maldição do 10, né, no Real Madrid, que todo mundo que cata 10, depois dá uma caída, né, de rendimento. Porra. Mas o Modric acho que tá bastante tempo com a 10 também, né? Ele era 19, a gente curtia mais ele com a 19, né, que foi a época 2013, quando ele chegou mais ou menos, né? Eu acho o Modric um jogador espetacular, assim. Eu acho o Modric, o Toni Kroos, enfim. São dois. Esse meio-campo, essa dupla de meio-campo é muito boa mesmo. Mas eu acho que tanto para Barcelona quanto para Real Madrid também tem um pouquinho de um problema de viuvez, né? O Barça é uma viúva do Neymar e o Real Madrid até. Não é nem negativo falar que você é viúva do Cristiano Ronaldo, que é um cara que é muito decisivo. Faz gol o tempo inteiro. O Neymar também é muito decisivo, fez gols muito importantes pelo Barça, mas o Cristiano Ronaldo é mais eficiente que o Neymar. E esse problema de viuvez interfere na mentalidade do time, a pressão para quem vai cumprir essa função, que é o caso do Hazard,
que é o caso do Griezmann até certo ponto, o caso do Dembélé também. E aquilo que você falou do Vinícius Júnior ter começado bem, daí começou mal, daí começou a decair um pouco e a imprensa a bater nele. A imprensa europeia de esporte é uma verdadeira revista de fofoca gigantesca. Uma revista de fofoca continental. Espanha, França, eu acho. É que na Espanha tem ainda os 2 jornais, né? Os jornais das cidades. Então fica uma coisa assim, eles totalmente... ficam se cutucando absurdos. Então... Realmente. Pô, você vai pegar para um moleque de 19 anos, chega no time e começa a jogar bem, ele não vai ser constante a vida inteira, é impossível. Ele vai ter um momento de parar assim e a camisa pesar. Pô, tô no Real Madrid. Apesar dele ter jogado no Flamengo também. Acho que foi um pouco o caso do Rodrigo também. Fala. É que o Rodrigo, assim, acho que o que impressionou muito a torcida do Real Madrid, acho que impressionou todo mundo, né? Que a questão menos da velocidade, da agilidade do drible, muito mais a questão da inteligência, assim. Você vê aquele jogo que ele fez o hat-trick, né? Que ele fez 3 gols, são todos gols que ele tava muito bem posicionado na área, sabe? Tipo, e isso é impressionante, assim, né? Eu acho que até um pouco por isso que a imprensa não pegou tanto no pé do Rodrigo até o Zidane devolver ele pro Castilla, né? A gente não dá valor pô, quando o cara faz o gol só empurrando a bola, a gente não dá valor pra isso, mas você tem que pensar que é o cara, imaginar o posicionamento que ele tem que ter e chegar lá e tá lá na hora de empurrar. O gol só foi fácil por causa da jogada e porque ele se posicionou bem. Inclusive o Cristiano Ronaldo é o melhor, o cara mais inteligente no que diz respeito a posicionamento de um camisa 9. 7, né, no caso. Exato. E acho que também tem um pouco... Porque o Benzema é um jogador super decisivo, assim. Eu sempre achei o Benzema muito bom. A época de Lyon ele era craque mesmo, né? No Real Madrid ele virou coadjuvante, mas só que ele era aquele cara que tipo, sempre estava dando assistência, sempre estava dando bola, abrindo espaço para o Cristiano Ronaldo. Assim, um sujeito fundamental e ele tem jogado muito bem. Mas mesmo assim, eu acho que o Benzema não tem se mostrado suficiente pro ataque do Real Madrid, né? Sim, ele foi dado como o responsável para pegar, tipo, o Hazard chegou, mas como o Benzema já é mais da casa há mais tempo, ele tecnicamente virou a figura principal, junto com o Sérgio Ramos. Então, o Sérgio Ramos na defesa, como o capitão, e o Benzema como o atacante. E aí o Real Madrid contratou o Jovic, que moleque super novo, só que ele não tá rendendo nem perto do que se esperava, e ele tá envolvido em diversas polêmicas, então realmente tá chegando tudo nas costas do Benzema. Eu, particularmente, sempre gostei muito do Benzema, pra mim ele é uma peça fundamental, e a galera não costuma colocar ele entre os melhores, né, mas assim, o cara tá tanto tempo no Real Madrid, e viu gente ir, gente chegar, e ele ainda tá lá com uma camisa 9, né, o centroavante. Acho que ele merece um pouco mais de crédito, sim. 5º maior artilheiro da Champions. Pô, exato. O cara que mais deu assistência pro Cristiano Ronaldo. Tipo, o cara é, coitado, é muito subestimado, o Benzema. Bom, mas eu acho que é isso, né, pessoal? Acho que sim. Esse foi nosso programa. Foi mal. Espero que vocês tenham... Pode falar. Foi mal. Desculpa se saiu alguma coisa no vídeo, alguns barulhos aqui. Sabe como é, quarentena é foda, mas isso aí, valeu por terem assistido. Deixa like, comenta, compartilha com a mãe, com a avó, com o pai, com os amigos, com todo mundo. E é isso aí, obrigado. E dá esse feedback, porque o último programa foi um pouquinho mais sério, esse daqui foi um pouquinho mais descontraído, talvez até demais. Mas enfim, dá aquele alô pra nós e a gente vai tentar melhorar. Isso aí, gente. Valeu, galera.